Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da Fertilizantes Eringer para discussões do resultado referente ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Fausto Pereira Gouveia, diretor financeiro e DRI, e Diogo Gomes Micaelia, diretor comercial da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Fertilizantes Eringer e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Diogo, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Diogo, pode prosseguir. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que o objetivo geral aqui é a gente passar o resultado do primeiro trimestre, explicar um pouco ali do ponto de vista de mercado, do ponto de vista comercial, o que explica uma boa parte dos resultados que vão ser apresentados ali na sequência. Esse slide aqui, já bastante conhecido de todo mundo ali, são as entregas trimestrais, né? Então, quando você pega a entrega do primeiro trimestre de 25, ele tem ali 358 mil toneladas. Quando você compara com o mesmo período de 2024, ele é um volume bastante menor, ali quase 20% menor, 97 mil toneladas. O que de primeira já parece um sinal ruim, assim, mas por trás desses números reflete bastante todos os ajustes que vêm sendo feitos, no grupo desde o do ano passado, né, de 2024. Essa redução não necessariamente é algo ruim. Foi feito um ajuste bastante drástico de portfólio, priorizando bastante os produtos que de fato trariam uma rentabilidade para o grupo. Então, foi feito um ajuste de uma redução no número de SKUs, algumas linhas de produto foram descontinuadas e foi priorizado bastante os produtos que têm um bom giro de estoque e têm um resultado financeiro aceitável para o grupo, e foi retirado de circulação linhas que historicamente vêm trazendo bastante prejuízo para a empresa. Então, de uma maneira geral, foi um momento de ajuste de condução de uma maneira priorizando a rentabilidade. Então, foi essa redução de uma maneira geral aconteceu em praticamente todos os cultivos ali, mas não necessariamente isso gerou um prejuízo para a empresa. Vocês vão ver nos próximos slides. Quando você olha o perfil de cultivo, é bastante concentrado em milho, em café, pelas regiões onde a Eringer tem uma penetração de mercado maior, e duas culturas que continuam bastante rentáveis, principalmente o café e a cana ali, né? Então, se você olhar o café ali, que é um volume bastante representativo, é um dos melhores momentos da cultura do café dos últimos anos. Então, por mais que o volume não tenha sido maior do que 2024, o resultado financeiro por trás desse volume foi bastante positivo. E aí, quando você olha o próximo slide, eu acho que dá para ilustrar bastante o que eu estou falando. A gente vendeu menos produto convencional, quase 100 mil toneladas a menos, e fez um pouco mais de produto premium. Só que dentro desses dois gráficos tem bastante coisa por trás também. Uma boa parte desse produto premium de 2024 tinha produto com problema de qualidade, tinha produto premium com baixo valor de margem. Tem bastante produto que foi vendido com uma margem bastante baixa por motivos do passado. E já uma boa parte dessas 53 mil toneladas são produtos novos posicionados para o milho safrinha, que tem historicamente uma margem bem melhor. Então, teve uma reorganização de qual é o tipo de produto que a gente quer colocar em cada região. O nosso 19,419 para o café,
A gente reduziu algumas linhas de produto para fertirrigação que a gente não estava conseguindo atuar com um bom giro, que não estavam gerando a margem que deveria, e a gente ampliou bastante as vendas de produto para o milho safrinha, então o triplo 16 principalmente. Então foram volumes, o mesmo volume de produto primo não cresceu muito, mas o perfil dele foi melhor e resultou uma margem muito melhor do que a gente vinha vendo no histórico ali. E o convencional, ele caiu bastante porque foi a linha que a gente mais fez ajuste, onde teve mais corte de linhas de produto que não estavam trazendo a rentabilidade. Uma boa parte da queda dele foi de ureia, né? Vocês vão ver o slide da frente ali. A ureia teve um momento que teve um valor bastante alto ali, e esse gráfico acho que mostra bem. é, para fazer o volume de ureia esperado, que foi uma boa parte foi feito em 24, teria que ter sido tomado um risco bastante grande ali entre janeiro e fevereiro, comprando a ureia a níveis bastante altos. E com o risco da ureia cair no meio do período de venda e entrega, o custo-benefício ou o risco-retorno esperado para a ureia foi muito perigoso. Então, fez mais sentido a gente comprar menos produto, apostar em alguns produtos que tinham fórmula de fixação de preço um pouco depois, para que se o produto caísse, a gente não perdesse dinheiro. E a gente acertou bem nisso, né? Então, para quem conhece um pouco mais do setor, essa aposta na queda da ureia, não comprando produtos com preço fixo, e deixando para fixar ele um pouco depois, a gente vendeu eles e o preço da matéria-prima não foi fixado. Então, quando a matéria-prima caiu e a gente fez um custo médio bem mais baixo do que o que a gente usou na hora de vender. Então, essa aposta que a gente teve ali de uma gestão de risco um pouco mais conservadora, comprando só produtos que tinham essa possibilidade de ter uma fixação a posteriori e de fato cortando produtos que a gente achava que a gente ia acabar perdendo dinheiro porque essa matéria-prima ia acabar caindo, essa atuação de uma maneira geral fez com que a gente resultasse num resultado bastante melhor do que a gente vinha atingindo em trimestres anteriores ali. Então, quando você olha uma perspectiva ali, de fato é o que aconteceu. Quando chegou em fevereiro ali, a gente achou que estava tudo muito caro, então não valeria a pena continuar comprando. Isso a gente teve que reduzir o volume, mas ao mesmo tempo a gente ganhou bastante dinheiro, porque a gente acabou vendendo, não comprando, e depois quando a gente teve que recomprar essa matéria-prima, a gente acabou comprando a um custo bastante mais baixo do que o que a gente vendeu. Isso foi uma explicação do resultado melhor ali no nitrogenado, por mais que os volumes sejam menores. E o cloreto e o fosfatado, de uma maneira geral, o resultado também foi um pouco melhor, por mais que tenha um volume um pouco menor, porque a gente de fato tomou algumas posições ali um pouco antes, em janeiro, fevereiro ali, já assumindo, já lendo que esse mercado ia acabar subindo, esses preços iam subir. Então, o resultado financeiro também veio através do ganho de estoque ali. Em dezembro, janeiro, o setor todo leu ali que o cloreto estava em níveis bastante baixos e a gente acabou comprando matéria-prima um pouco antes para garantir que a gente teria um custo médio mais baixo do que o que a gente ia acabar vendendo lá em janeiro, fevereiro e março. Então, um resumo ali a priorização de produto premium, o ajuste no portfólio, por mais que reduziu o volume, essa priorização de uma margem melhor, de produtos premium e essa gestão de risco mais conservadora, por mais que tenha resultado num volume um pouco menor, financeiramente foi bastante positivo para o resultado de uma maneira geral. Se o Fausto vai entrar com um pouco mais de detalhe ali, tá? Isso somado também ao cenário, né? O mercado, por mais que não tenha crescido como vinha crescendo em anos anteriores ali, ele continua favorável, assim, né? A gente vê as entregas ali nos últimos meses, agora, desde até o final do ano também, o setor vem expandindo, né? A área plantada no Brasil segue crescendo, todas as grandes culturas no Brasil são rentáveis hoje, café, cana, soja, o milho safrinha, milho verão, trigo. Então, assim, salvo exceções e salvo o problema de crédito que tem enfrentado a agricultura como um todo, as margens continuam saudáveis para a agricultura como um todo ali. Então, isso tem permitido, inclusive,
a gente conseguir expandir as linhas de produto premium nas diversas regiões, tá? Acho que é isso. No slide, acho que a gente pode passar, dou a palavra para o Fausto ali para ele explicar um pouco mais em números a minha introdução ali comercial e de mercado, tá? Obrigado. Ok, Diogo. Bom dia a todos. Iniciaremos aqui a apresentação dos números financeiros do encerramento do primeiro TRI de 2025, comparativo com o primeiro TRI de 2024. Tá? Então, aqui pelos volumes, né, já citados nos primeiros slides, tá? Fechamos aí o primeiro TRI de 2025 com 360 mil toneladas contra o primeiro TRI de 2024 de 455, são 21% de redução comparado 2024 com 2025, tá? Destacando aqui as principais linhas, tá? Começando aqui pelo resultado bruto, tá? Nosso resultado bruto fechou positivamente, destacando aqui as margens e o foco na margem do primeiro TRI de 2025, quando comparado com 2024, fechando aqui em 46 milhões de reais positivo, um aumento de mais de 160% comparado com o primeiro TRI de 2024. Tá? Reduções nas linhas de VGA, tá? Que são basicamente reduções com foco nas linhas administrativas, tá? Reduzindo aqui em 24%. O EBITDA, tá? Fechando o primeiro EBITDA do primeiro quarto aqui em 3,5 positivo, comparado com o primeiro TRI de 2024, com um prejuízo de 52. Então, é um salto aí de mais de 100% aí, comparado ao primeiro TRI de 2025 com o primeiro TRI de 2024. Tá? As demais linhas financeiras seguiremos aqui com os próximos slides para a abertura. Ok, seguindo a partir do EBITDA, né? Destacando aqui as principais linhas financeiras, começando com variação cambial. Então, a variação cambial do primeiro TRI, tivemos uma redução do câmbio, uma valorização do reais perante o dólar de 7%, tá? Que resultou num valor positivo na linha de variação cambial de 291 milhões de reais, quando comparado com o primeiro TRI de 2024. Juros calculados da RJ, basicamente, e outras despesas financeiras, tivemos aí um valor negativo de 114 milhões, quando comparado com 2024 de 31 milhões, fechando pós IRCS e depreciação, o resultado líquido de 59 milhões,5 de reais positivo, quando comparado ao primeiro TRI de 2024 de 144 milhões. Então é um salto de mais de 141% de resultado positivo. Seguindo aqui para as linhas de fluxo de caixa, vale se destacar o caixa livre no final do primeiro TRI de 2025 de 123 milhões de reais disponíveis em caixa. Então, passando aqui pelas principais linhas, tá? Destacamos aqui IRCS, 159 milhões, movimentações de juros e variação cambial não realizada, que não afetam caixa diretamente, 240 milhões. Redução nas contas do ativo, principalmente na movimentação dos estoques, 353 milhões. E reduções nas contas do passivo, tá? Principalmente de fornecedores, 139 milhões. Tá? Investimento feito no primeiro TRI, obras e adequação de unidade, 10 milhões de reais. Então, passo a voz para a Carolina, tá? Então a gente segue aqui o encerramento das linhas financeiras e agradeço a todos. Obrigada, Fausto. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Q&A.
Não havendo perguntas, informamos que a conferência dos resultados da Fertilizantes Eringer está encerrada. Obrigada e tenha um bom dia.